Queridos, vamos à ministração desta noite. Desde o início da semana que Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu quero compartilhar com vocês. O tema proposto é uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. Vou pedir a atenção de todos. Eu vou desenvolver essa mensagem em tópicos, né? Em vários tópicos. A cada tópico eu vou anunciar o tópico para que fique claro para vocês em que consiste esta palavra. Uma palavra de esperança. Ora, se é uma palavra de esperança, é certamente para aqueles que estão desesperançados. É aqueles que, quando olham para o seu corpo físico, a sua saúde física, ou para os seus recursos materiais físicos, quando olha para a situação econômica do país, quando olha para a condição de saúde pública do Brasil ou do mundo, aquele que não consegue ver saída em si mesmo. Imagine vocês lutarmos contra um vírus que ninguém vê. Que coisa. Porque se fosse para lutar contra um homem do mesmo tamanho seu, seria mais, ainda que você perdesse, mas você está vendo o seu inimigo, você sabe por onde ele te ataca. Mas quando se luta com coisas invisíveis, que não estão no nosso poder de deter, de segurar, o que podemos fazer são tomarmos as medidas, necessárias, as orientações médicas das autoridades, mas isso também não é garantidor de nada. Então é uma palavra de esperança. Após essa mensagem, eu quero que o seu coração esteja cheio de esperança. De esperança, uma palavra de esperança para um mundo amedrontado. Exatamente, o mundo está amedrontado, queridos. E talvez alguns não estejam, Mas eu não queria ser aqui o portador de uma palavra negativa. Até porque essa é uma palavra de esperança. Mas eu não posso deixar de dizer à igreja que pelas palavras proféticas que o Senhor nos deu, nós sabemos que as coisas, não é que elas vão piorar daqui para frente, o quadro não, é que essa praga que está se propagando aí nas trevas, ou ao meio-dia, como diz o Salmo 91, isso não é nada do que virá. Basta que você leia o Apocalipse, você vai saber das grandes misérias que virão ao mundo, que acometerá a humanidade como um todo, e você precisa estar preparado. Uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. Interessante é que alguém poderia dizer, essa palavra é uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus, então não me inclui. Talvez essa palavra seja para você. Quando eu digo sem Deus, você tem que parar e refletir o que é estar com Deus. Esse é um grande detalhe. Não basta que você seja membro de uma igreja, de uma denominação. Você precisa de ter uma vida pessoal nele. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Esse, portanto, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Uma palavra de esperança para o mundo amedrontado e sem Deus. E o primeiro ponto desta palavra de esperança, que eu quero apresentar aos irmãos, quero chamar a atenção, é sobre a necessidade da igreja. Preste atenção, em nome de Jesus, a necessidade da igreja de resgatar sua identidade e posição. Imagine só, Cristo diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E depois ele disse: vós sois o sal da terra. Que responsabilidade é essa, queridos? O Senhor Jesus, quando veio, trouxe para si algumas pessoas a quem ele chamou pelo nome, pessoas escolhidas, chamadas, separadas, que eram os seus discípulos. E agora ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Isso é maravilhoso. Mas em seguida ele diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, o que a igreja representa no cenário da terra? Ora, a igreja, ela é luz. Enquanto o mundo inteiro está em treva, está em escuridão, o mundo inteiro está na dúvida, na incerteza, Deus diz: igreja minha, vocês precisam estar de pé como luz. Eu não estou dizendo que nós devemos
deixar de seguir as orientações dos nossos governos. Não quero dizer que os irmãos sejam temerários. Sobre isso eu falarei no último ponto desta mensagem. Eu me refiro à questão da fé, da visão e do testemunho. Mais do que nunca, esse mundo que está medroso e esse mundo que não tem Deus precisa de uma referência. Quem vai ser a referência para este mundo perdido? Se nós mesmos que somos igreja, chamados para ser luz do mundo, chamados para ser o sal da terra, estivermos tanto quanto eles, sem esperança, estivermos tanto quanto o mundo, nas trevas da ignorância, então é urgente, queridos, não somente que nós vejamos ou venhamos a rever a nossa condição pessoal e individual com Deus, mas que nós venhamos a rever a posição e a identidade da igreja enquanto um homem coletivo, enquanto uma entidade corpórea de homens e mulheres que creram no Evangelho. Então, infelizmente, quando mais a humanidade precisa de uma referência, não raras vezes a igreja do Senhor, ela está lutando, uma denominação contra a outra, para saber se abre as portas do local de reuniões ou se fecha, num jogo de acusações. É hora, queridos, de nós revermos, portanto, a questão da nossa fé. Fé não é crença, que isso fique claro para todos os irmãos. Crença é um valor um tanto vago. Por exemplo, você pode dizer assim: olha, eu creio, preste atenção, que essa epidemia vai durar ainda uns 2 meses. Não, talvez alguém diga assim: não, segundo as autoridades, essa epidemia vai durar até o final de abril. Aí o outro fala assim: não, eu creio que vai até o meio do ano. Esse que diz eu creio que vai até o meio do ano, ele tem convicção? Então, para vocês que estão aqui, 5, vocês também que estão em casa. Ora, isso é muito vago. Olha, eu creio que amanhã vai chover. Eu creio que o próximo ano vai ser melhor. Então, veja quando você fala eu creio, isso é muito vago. Isso porque a palavra que Jesus usou, que os apóstolos usaram no Novo Testamento, para a fé, é da mesma raiz da palavra fidelidade. A fé é quando o seu coração, ele se ajusta a tal modo ao Cristo de Deus, quanto ao seu viver, quanto aos seus ensinamentos, quanto às suas obras, de modo agora que o seu coração não vê outro caminho, senão se identificar com o Cristo de Deus, com o seu viver humano, com a sua obra e com as suas palavras. Aí, somente aí, a igreja vai ter uma visão. Quando o mundo inteiro não sabe o que vai acontecer, a igreja deveria falar assim: olha, eu sei para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos. Nós temos uma direção. O mundo precisa de pessoas que tenham a forte convicção do entendimento e que possam sinalizar para onde nós estamos indo. Que possa dizer assim: olha, ainda que as coisas piorem no âmbito da experiência humana sobre a terra, nós temos a certeza da manifestação do Filho de Deus. A parousia do Senhor é certa, é mais certa do que o amanhã que virá, ou que o sol virá, porque todos nós sabemos que o sol amanhã vai nascer. Talvez alguém fale assim: não, eu não tenho certeza. Você tem certeza, você sabe, né? Você duvidaria se eu dissesse que não iria nascer. Mas muito mais certo do que isso é o fato de que todas as palavras de Cristo se cumprirão. Uma igreja que tem fé e uma igreja que tem visão espiritual, ela não se perturba, porque ela sabe. O Senhor não nos deixou ignorantes. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos a direção, nós temos a resposta. Jesus é a resposta. O mundo precisa de uma igreja que tenha fé, que tenha visão, e que tendo fé e visão, se porte, portanto,
que fique firme no meio dessa tempestade, como um testemunho da verdade. Imagina quando os homens falam assim: o que esse povo tem? Que eles não se abalam. Eles falam assim: vocês são muito temerários. Você fala: não, não sou temerário. Eu não tenho uma coragem ousada, não. Eu tenho fé que aquele que disse é verdadeiro, e nenhuma de suas palavras hão de passar. Nenhuma. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. A necessidade da igreja de resgatar sua identidade e posição. Vós sois a luz do mundo. E os 3 pontos desse item é fé, visão e testemunho. Não podemos ser testemunho sem visão, e não tem visão sem fé. A fé é o primeiro ponto, é o alinhamento. Puxa vida, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vem a aflição, a gente se perturba, não é? Vem a aflição, você fica desesperado. Vem a aflição, você quer morrer. Não, queridos. Fé, visão e testemunho. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer desta mensagem de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus é que o medo, e é o que está contagiando a humanidade hoje, é fruto do desconhecimento. O medo é fruto daquilo que você não conhece. Quando não se conhece algo, você teme, porque você não tem conhecimento. E eu me recordo daquele episódio quando os discípulos de Jesus estavam passando de um lado para o outro, ali no mar de Tiberíades, estavam num barco. Jesus ficou no monte orando. Diz a Escritura então que à noite teve uma grande tempestade, e as ondas batiam contra o barco, as ondas e o vento ameaçavam a tragar aquele barco, e de repente diz a Bíblia que lá por volta da 3ª vigília da noite, vinha Jesus andando sobre as águas, Jesus vindo em socorro. Jesus é aquele que anda no meio da turbulência, é aquele que está no controle de todas as coisas. Qual o significado de Jesus andando na tempestade? Não pense que ele andou para dizer que não tinha outro meio de chegar até ali. Não, esse quadro de Jesus no meio de um mar revolto, de altas ondas, de ventos rijos, andando calmamente, ele quer dizer: eu sou o Senhor dos céus, eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor do mar, tudo está sob o meu controle. O problema é que os discípulos não sabiam disso, e não somente não sabiam disso, como também, vendo o seu Senhor se aproximar, não o reconheceram, e eles gritaram de medo, porque achavam que era um fantasma. Eu quero dizer para os irmãos que o que está acontecendo não é nenhum fantasma, tá, irmãos? É Cristo andando sobre as águas, dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Sim, Senhor, mas o meu barco está sendo açoitado. Mas Jesus diz: mas eu sou. Então é preciso que nós conheçamos a Deus, para que esse medo saia de nós. O medo, ele é fruto do desconhecimento. Precisamos nos lembrar do capítulo 1 de Apocalipse, e ali nós temos um contraste perfeito. Qual é o quadro do Apocalipse? Qual é o contexto que nasce o Apocalipse? Final do século I da era cristã, a igreja estava sofrendo todo tipo de perseguição. O quadro nosso hoje não é comparável, absolutamente. Está muito longe de ser comparado com o quadro da igreja do primeiro século. Leia o livro de Hebreus, sobretudo o capítulo 10 de Hebreus, para você ter uma noção. Ali diz que os crentes tinham os seus bens tomados pelas autoridades. Se você possuísse uma casa, eles tomavam. Se possuísse um terreno, eles tomavam. E diz a Escritura que os crentes, e também a história narra isso, eles estavam sendo mortos por causa do testemunho, por causa da palavra, por causa da fé em Jesus. Isso está no Apocalipse. Imagine você naquele tempo, sabendo que o seu pai havia sido degolado pelo Império Romano.
Imagine você, uma mãe, sabendo que seus filhos tinham sido mortos pelo Império Romano. Imagine você, naquele tempo, sabendo que os bispos da sua igreja tinham sido devorados pelas feras na arena romana. Imagine vocês sabendo que os apóstolos que anunciaram as boas novas, um tinha sido crucificado de cabeça para baixo, outro tinha sido cerrado pelo meio, outro tinha sido apedrejado, outro tinha sido decapitado. A igreja daquele quadro de fragilidade, de angústia, de perseguição, vem o livro do Apocalipse. É nesse contexto que vem o livro do Apocalipse. Os irmãos sabem qual é a primeira visão que traz o Apocalipse? A primeira visão, vamos montar aqui 2 quadros para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Primeiro, olhe para o contexto social. Como é que estava a igreja no primeiro século? Estava abatida? Abatida a igreja não estava? Primeiro século, abatida. Ela estava sofrendo dores no coração e dores no corpo. Eram presos, eram mortos ao fio da espada, eles tinham seus bens tomados. É um contexto caótico de muito sofrimento, sim ou não? Aí vem capítulo 1. Olha o segundo quadro, vamos comparar, é um contraste. Estava João na ilha de Patmos, um senhor de talvez aí os seus, quem sabe, seus 80, 85 anos de idade. Estava exilado no mar Egeu. Diz a Escritura que num domingo de manhã estava ele sozinho, sentado numa pedra, meditando. Eu imagino o que passava no coração de João. João era ali, naquela situação, o último de todos os apóstolos de Jesus. Até Paulo já tinha morrido. A igreja não tinha mais referência. A única referência era João, dos apóstolos que estiveram com Cristo. E esse estava exilado. A igreja, portanto, não tinha notícia dele também. Não sabia se ele ainda estava vivo. E João agora, como um pai, entenda, preocupado com a igreja, com a fé dos irmãos, com a perseverança dos irmãos, sentado. E eu imagino, porque se fosse eu, meu coração estaria pesado, orando ali com bastante dor, talvez dizendo: Senhor, o que vai ser de tudo isso? O que vai ser? Porque nós pregamos a Tua palavra, que o Senhor voltaria, que haveria a revelação dos filhos de Deus, que, entretanto, o quadro está tão difícil, tão complicado, que eu estou vendo a hora que eu vou morrer aqui nesse lugar e não verei a Tua face. Diz a Escritura que neste momento ele ouviu por detrás dele uma voz que dizia: João. Quando João ouviu aquela voz, porque João era o apóstolo que colocava a cabeça no peito de Jesus. João certamente ele conhecia a voz do Senhor, tanto antes da sua morte quanto depois de ressuscitado. João deve ter identificado: é o Senhor. E diz a Escritura que, voltando-se para ver quem falava com ele, ele viu. E aí ele não vê mais aquele Nazareno. Ele agora vê o Nazareno, sim, ressurreto, com o corpo totalmente glorioso. Ele estava vestido com vestes sacerdotais, né? Uma mitra na cabeça de ouro. Diz a Escritura, com a veste talar, cingida à altura do peito com uma cinta de ouro, seus pés reluzindo como um latão quando passa pelo fogo, seus olhos como chamas de fogo, né? E ele trazia nas mãos 7 estrelas, e andava entre 7 candeeiros de ouro. Vocês sabem o que significa isso? É como que dissesse João: não olhe para a atual condição como o mundo olha, porque o mundo vê uma igreja desesperada, uma igreja caótica, mas você tem que ver uma igreja que é de ouro. As igrejas do Senhor são candelabros de ouro na sua natureza divina. E tem mais, a igreja não está abandonada. Ela tem um sumo sacerdote. O Cristo ressurreto, no capítulo 1 do Apocalipse, é o sumo sacerdote que cuida das igrejas. Ele está cuidando da sua igreja.
Portanto, esse quadro, ele cria um contraste com o quadro de desolação que a visão natural enxerga. Ou seja, nós somos convidados a olhar para a verdade. O que é a verdade? A igreja do Senhor é um candelabro de ouro. Não se desespere, lembre-se, estamos no segundo ponto. O que traz o medo é o desconhecimento. Conheça a partir de Deus e não a partir dos homens. O que Deus diz? A igreja é um candelabro de ouro. A igreja tem um sumo sacerdote que cuida dela. E esse sumo sacerdote é aquele que diz: eu estive morto e tornei a viver, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eis que eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem o comando, e ele traz nas mãos as 7 estrelas, como quem diz: eu estou no controle de todas as coisas. Portanto, não tenha medo, porque o medo é fruto do desconhecimento. Este é o segundo ponto da palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. Quero entrar para o terceiro ponto, porque aqui eu tenho que gastar um pouquinho mais de tempo para os irmãos entenderem algumas coisas. O terceiro ponto dessa mensagem de esperança é sobre os males que assolam a humanidade. E qual deve ser o nosso comportamento frente a esses males? Como deve a igreja proceder? Então vou falar primeiramente o aspecto negativo, que é o que se vê mesmo na igreja. Depois, num outro ponto, falarei o aspecto positivo, como se deve ser. Falando do aspecto negativo, entenda uma coisa, eu quero ler com vocês um texto no livro de Oséias. Isso tem que nortear a nossa visão. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as ervas do céu, e até os peixes do mar perecem. Veja que esse texto se divide em 2 partes. Primeiro ele diz: olha, qual é a condição da humanidade? Olhe para a humanidade. Olha a descrição, versículo 1, lá no finalzinho: porque nela, na terra, não há o quê? Não há verdade. Isso é uma denúncia. Essa é a condição da humanidade sobre a terra. Nela não há verdade, nela não há amor, nela não há conhecimento de Deus. O que prevalece? Se não tem verdade e não tem amor, o que tem? Versículo 2: o que prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Por isso, qual é a razão? Tem um por isso. Por essa razão, a terra está o quê? De luto. E todos os seres que estão sobre a terra estão padecendo o efeito dos seus pecados. Saiba de uma coisa, essa semana uma criança me perguntou, eu devo falar disso na nossa live que nós faremos na terça-feira que vem, respondendo diretamente a essa pergunta, mas agora somente comentando: por que Deus criou o vírus? Uma criancinha de talvez 3 anos ou 4 anos me perguntou isso, a filha de um casal aqui da nossa igreja. Ora, queridos, tudo que Deus criou, Gênesis capítulo 3, é bom. E viu Deus que tudo era muito bom. A terra não tinha o sofrimento que tem hoje. Capítulo 3 de Gênesis diz: mas a serpente, a partir do momento que o homem deu ouvido à voz da serpente, que o homem passou a ser um discípulo da serpente, que o homem passou a ser um membro da serpente, que o homem se aliou à serpente, a partir do momento que o homem permitiu que a serpente enraizasse sua cauda no seu coração,
e controlasse a sua mente, esse homem se afastou de Deus, e como resultado desse afastamento, todos os males vieram sobre a humanidade. Portanto, os males são o resultado daquilo que o próprio homem planta. Ou seja, nós vemos tantos seres morrendo, rios morrendo, os mares sendo contaminados. Quantos problemas nós não vivemos, quantas vezes a natureza não reage contra nós, porque nós a estamos destruindo. É muito fácil perguntar onde está Deus, cadê Deus? Mas não olhamos para nós como seres que Deus criou livres, e em consequência dessa nossa liberdade, nós acabamos plantando o mal e colhemos o mal. Diz a Bíblia que depois do pecado do primeiro homem, a terra se encheu de espinhos e abrolhos. Basta essa expressão, para você tomar a expressão espinhos e abrolhos, não somente como o espinho e o abrolho, mas no sentido de que todos os males agora enchem a terra por causa do pecado da humanidade. Agora, o problema é que, diante desse quadro, de que o mal, enquanto consequência, é o resultado das nossas ações, do viver da humanidade sobre a terra, como é que o homem se encontra diante desse quadro? Irmãos, eu quero dizer algo para vocês, ouçam aqui com atenção. Guarda o seu coração. Eu vou dizer algo para vocês, peça a Deus que Ele guarde o seu coração. Eu vou dizer o porquê. Porque Satanás, ele tem muitos dos meios, são os que ele usa para nos tirar da verdade. São muitos os meios. Satanás que trabalha na mente, no entendimento, como você pensa, como você age, como você se põe no mundo. Cuidado, peça a Deus que guarde o seu coração, porque nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de tempo de Laodiceia, de mornidão espiritual, nós podemos chamar de ateísmo prático. Porque tem o ateísmo filosófico. O ateísmo filosófico é do século 17, 18 e 19. Século 20 tem meia dúzia de ateus por aí que dizem ateus filosóficos, mas que na verdade não são. Mas enfim, a maioria dos que se dizem ateus hoje, eles não têm o fundamento filosófico, são cheios de questões da sua própria cabeça, mas que não têm um fundamento de fato filosófico de verdade. Entretanto, embora nós tenhamos vencido o ateísmo filosófico em termos de humanidade, porque hoje em dia nós vemos cada vez mais pessoas dizendo que creem em Jesus, o fato é que esse ateísmo filosófico, hoje em dia, ele foi substituído pelo ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É quando você declara que crê em Deus, que tem fé nele, mas a sua vida não está em harmonia com aquilo que você diz que é. Nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Ou seja, nós negamos com as ações o que falamos com as palavras. Imagine só para os irmãos entenderem que hoje, nesse tempo de ateísmo prático, preste atenção, nós estamos vivendo também um espírito trágico. E eu quero explicar isso para vocês. Pastor, o que é o espírito da tragédia? O que é o trágico? O trágico ele surge na Grécia Antiga, enquanto a tragédia grega, e ele se atualiza no século 17, 18, sobretudo 19, como uma filosofia trágica, um filósofo trágico, mas é um espírito trágico que toma de conta da maioria das pessoas. E eu quero hoje explicar como nasce esse espírito trágico, quão perverso é esse espírito trágico e o quanto nós devemos temê-lo, no sentido de não desejar jamais para o nosso coração. Só para os irmãos terem uma ideia do que é o espírito trágico, vou contar uma história para vocês. E essa história vai nos levar ao conceito do espírito trágico. Imagine comigo que, segundo a ciência, vamos trabalhar o conceito da ciência. Um dia houve uma grande explosão. Pensem comigo. É o chamado Big Bang. Essa explosão agora começou no espaço
a caminhar, que é o espaço-tempo, começou numa evolução, de modo que desse princípio, que a ciência chama de Big Bang, começou a expansão, né? É o surgimento do universo e a sua expansão. Hoje, com os grandes estudos, com os grandes e poderosos telescópios, os cientistas, eles podem observar o universo. E eles dizem, olha, o universo está se expandindo, e se expandindo, e se expandindo. E a ideia, até onde se pode ver, o que se chama de universo observável, eles dizem assim, olha, esse nosso universo observável, ele é formado por aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Pense comigo. Você sabe o que significa 200 bilhões de galáxias? Mas nós vamos entender a dimensão na medida que nós vamos voltando do macro para o micro. Se são 200 bilhões de galáxias do mundo, do universo observável, imagine você que uma galáxia de 200 bilhões, uma é formada por aproximadamente 200 bilhões de sistemas solares. Uma galáxia é formada por aproximadamente 200 bilhões de sistema solar. Uma estrela maior, tendo várias em volta dela, vários planetas em volta dela. Então, a galáxia que se chama Via Láctea é uma galáxia entre 200 bilhões. E essa nossa galáxia Via Láctea, ela tem aproximadamente 200 bilhões de sistemas solares. O nosso sistema solar é um dentre 200 bilhões. Nosso sistema solar é o Sol, com 7 planetas e um satélite. Era mais de 7, mas é porque eles foram mudando os nomes, né? Tinha vários aí, outros planetas deixaram de ser planeta, mas deixa para lá. O importante é que desse sistema nosso solar, que o homem não tem condições de sair dele, existe um planetinha chamado Terra. E nessa Terra minúscula está você, nessa imensidão de universo. Agora, onde nasce nessa figura que eu construí, nessa imagem, o espírito trágico? A ciência disse, todo esse vasto universo, essa imensidão de universo, que chega a ser algo tão maravilhoso que nenhum de nós é capaz de imaginar. Eles dizem, não há Deus. Entendeu o que diz o ateísmo? Nessa imensidão, não há Deus. E agora, depois que você entende, segundo eles, que não há Deus, imagine, e agora você reduz essa imensidão a um ponto aqui na Terra, onde você está, você chega à segunda conclusão: você é insignificante. Ora, qual é o sentimento que vai tomar de conta de um coração que diz não a Deus nessa imensidão e eu sou insignificante? Senão um sentimento de abandono, um sentimento de medo. O espírito trágico surge da ideia de que o Deus para quem nós oramos não existe e de que nós estamos aqui na terra à mercê do acaso. Vem um vírus, nos mata, pronto. Qual o sentido disso? Você está aqui, de repente vem um vírus microscópico e te mata. Esse homem, ele não tem o quê? Ele não tem um fundamento. Ele vive com medo de tudo, de todas as coisas. E esse espírito trágico tem tomado de conta da humanidade. Ou seja, mesmo os crentes que dizem que há um Deus, não o percebem, porque inclusive o buscam nas mais distantes galáxias, como que dissesse, ó Deus, onde tu estás? E eles gritam para ver se Deus os escuta, e deixam de perceber Deus em
cada situação da vida. Como diz Guimarães Rosa, quando nada está acontecendo, um milagre está ocorrendo. Um milagre. O milagre da vida. Esse sangue que corre na sua veia, o coração seu que pulsa, é Deus dizendo: eu estou aqui, eu sou a vida. E portanto, imagine agora esse mundo que produz tantos males contra si mesmo, com esse espírito trágico de dúvida acerca de Deus, diante da sua própria insignificância. Como é que fica essa pessoa agora? Esse mundo. Eu observando agora, todo mundo de quarentena, né? Todo mundo em casa, trancado. Tem gente que não abre nem janela para o vírus não entrar pela janela. Tá bom. É um isolamento. Quarentena, isolamento de quê? Do mundo, da família, do trabalho, da escola, da igreja, do trânsito, da rua, das lojas, do supermercado. Quem está gostando desse isolamento? Aqui, de vocês aqui. Vocês 5. Quem está? Eu não estou gostando desse isolamento. Agora imagine só. Olha a contradição do ser humano. Ele acha ruim o isolamento social, que sabe que começou agora e vai terminar daqui uns dias, mas ele não se apercebe do isolamento de Deus, que ele vive já há 6.000 anos. O homem está a uma quarentena de 6.000 anos, e esses 6.000 anos é um modo de falar apenas. Para vocês terem uma ideia, há 6.000 anos o homem está de quarentena do seu Criador. Ele está isolado, separado, no coração, na alma. E ele não sente a necessidade de retornar. Ele se acostumou com a sua prisão de pecados. Ele se acostumou em viver separado de Deus. Este é o terceiro ponto. A origem de todos os males. O espírito trágico. O isolamento espiritual é uma realidade que se percebe claramente mesmo na vida daqueles que se dizem cristãos. Mas devemos olhar positivamente. Ou seja, diante deste mundo, como viver? Temos que olhar para o cuidado paternal de Deus. Esse é o quarto ponto. Você tem um Deus que quando Ele se revelou aqui na terra, Ele diz: olha, quando você for orar, dirija-se ao Eterno, chamando-o de Pai. Você pode dizer: Pai nosso, que estais nos céus. Esse Pai é um Pai amoroso, que não abandona os seus filhos. Não permita que o inimigo semeie tal dúvida no seu coração, como se porventura estivéssemos nós abandonados. Todo o mal que nós sofremos vem de nós próprios. Eu mostrei no tópico acima. Como diz Paulo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia para a corrupção, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mas nós devemos de redirecionar o nosso olhar. Devemos agora começar a voltar o nosso olhar para a direção certa. Tire seus olhos da China, da Itália, do Brasil, do vírus. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo um tanto de áudios. Já morreram tantos contaminados, tantos confirmados, vão morrer mais tantos. As pessoas estão vivendo uma paranoia. Isso não pode ser um coração de quem confia. Não é possível. Isso não é fechar os olhos para a realidade. Tanto é que eu vou mostrar aqui um ponto no final, para os irmãos entenderem o equilíbrio. Eu me refiro à certeza de que não importa se é aqui ou se é do outro lado dessa existência, eu habito em Deus, eu existo nele, eu me movo nele. Ele é, eu não estou perdido, eu não estou desamparado. Então, a primeira coisa nesse último ponto, corrigir o nosso olhar. Salmo de número 121.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Cuidado com a leitura desse texto, viu? Alguns leem assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Como se fosse uma afirmação. O meu socorro não vem dos montes. Tem gente que vai orar no monte por causa desse salmo. Quando diz, eleva os meus olhos para os montes, é o primeiro ponto. É o salmista dizendo, eu quando estou precisando de socorro, eu olho para os montes. E é interessante que eram nos montes onde se faziam os postes ídolos. A idolatria, ela se firmava nos altos dos montes, onde estavam os deuses do paganismo. E então, olhando para os deuses, ele fala assim, de onde me virá o meu socorro? E aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes, não vem dos ídolos, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a primeira coisa é direcionar o seu olhar para a direção certa. Volte o seu olhar para Deus. Saiba, uma novidade, uma revelação, algo que eu descobri recentemente, estou bastante convicto, você vai viver até o dia da sua morte. Você tenha certeza que não vai passar. Para que temer a morte, se a vida é eterna? Há vida eterna. Eu sei que alguns nos acusam assim, vocês são aqueles que são cheios de esperança. Nós não estamos sofrendo aqui por causa da vida eterna, não. Nós vivemos aqui para Deus. Se vivermos a vida inteira aqui, viveremos para Deus. E se porventura morrermos, lá nós viveremos para Deus. A morte é só um portal, é só uma passagem, é só uma transição de um estado para outro estado. Assim como a água sai do seu estado líquido para o estado gasoso, a morte é sair de um estágio terreno para um estágio espiritual. Mudança de estado. Não muda a essência. Não muda a existência. Bem, de todo modo, precisamos então redirecionar o nosso olhar e começar a declarar, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas não basta, olhem para mim em nome de Jesus, peça a Deus que o Espírito de revelação, de sabedoria, neste momento te faça entender uma coisa. Não basta você afirmar que o seu socorro vem do Senhor, como se fosse um mantra. Você ficar o dia todinho, meu socorro vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, meu socorro, não vai resolver muita coisa. A única maneira é você fazer desse Senhor, que fez os céus e a terra, a sua habitação. Salmo 91 é um salmo messiânico. Mas não é porque ele é messiânico que ele se refere somente a Cristo. Ora, se ele é messiânico, então, muito mais agora ele diz respeito a mim. Porque eu, não somente exerço fé no Messias, mas me tornei um com o Messias, me tornei parte do seu corpo agora, parte do corpo de Cristo. Então também diz respeito a mim. Irmãos, imagine, o salmista, ele começa dizendo assim, olha, se você quiser acompanhar, eu não vou ler o salmo todo, mas vou apontar algumas questões que são extremamente importantes nesse salmo. Ele começa dizendo, aquele que habita. Aqui nós temos que analisar cada palavra do salmista. Primeiro, ele vai falar de alguém aqui, perfeito? De quem ele vai falar? De você? De mim? De quem? Daquele. Você pode ser este aquele, mas também você pode não ser este aquele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então veja que nós temos aqui aquele que habita no esconderijo, o que significa que você fez de Deus a sua habitação, você fez de Deus o seu abrigo, você fez de Deus um refúgio.
Ou seja, em quem você se refugia. Eu perguntava aqui na quarta-feira: a sua casa onde você mora é segura? A sua casa onde você mora é segura? Fala assim: eu fiz um muro bem alto, eu coloquei uma cerca elétrica, né? As portas boas, né? Coloquei 2 fechaduras tetras, né? Por dentro eu coloco ainda mais 2 cadeados, fora os ferrolhos, que eu coloco as janelas bem trameladas, tudo bem fechado. Tenho 2 pitbulls no quintal, solto ali à noite, além ainda do 38 que eu coloco debaixo do travesseiro. A arma está sempre ali, qualquer coisa eu vou usá-la para defender a minha vida. Não é assim que o ser humano pensa? Aí eu perguntei: ora, se você acha que sua casa é segura, eu perguntaria: a casa do Silvio Santos é segura? Deve ter segurança, deve ter muros, deve ter tanta coisa. Mas um dia ele se viu sequestrado dentro da própria casa. Ora, se a sua casa não é mais segura do que a do Silvio Santos, e a do Silvio Santos não é segura, então nem a dele nem a nossa é segura. Nós não estamos seguros em lugar nenhum. Você não está seguro dentro da sua casa. Você não está seguro dentro de uma delegacia. Os ladrões hoje assaltam delegacia, assaltam o camburão, todo mundo aí de mão à cabeça. Policial. Depende se pegar desprevenido, não sei, mas acontece essas coisas. Ora, você não está seguro contra nada nesse mundo. Você não está seguro. Às vezes o assassino está dentro da sua própria casa. Quantas vezes você não vai ouvir dizer que um filho matou os pais? Poxa, os pais dormindo. Quem está na sua casa? Não, só minha filha. E aí a filha vai lá e mata os pais dormindo. Você não tem segurança? Não, eu não saio de casa porque para não morrer atropelado. O caminhão entra na sua casa e acaba com tudo. Você não anda de avião para não cair e morrer de avião caído. O avião cai em cima da sua casa. Ou não é assim que acontece neste mundo? Nós não temos segurança. Nada de segurança. Nesse mundo não há segurança. O que fazer então? Ora, faça do Altíssimo a sua habitação. Habitar em Deus é você ter a certeza, a convicção de que Ele é tudo. Deixe a sua vida ao encargo de quem pode. Esse salmo é maravilhoso. Ele diz: olha, aquele que habita no esconderijo e descansa. Ora, queridos, tudo que o Evangelho nos oferece, nos propõe, é descanso, é refrigério. Não é o que Cristo diz? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O Evangelho não diz: vinde a mim e bebei da água da vida. A água não é para refrigerar. Não está dito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem ali todas aquelas bênçãos do cuidado do pastor. Ora, nós temos que não somente fazer de Deus a nossa habitação, mas quando se faz de Deus a habitação, você descansa. Queridos, vamos neste momento descansar em Deus. Descansa. Aí o vírus, deixa esse vírus, descansa. No sentido, não é que você vai relaxar nos seus cuidados, é no sentido de que você não vai perturbar a sua alma. Não ande perturbado, não ande enclausurado dentro do próprio coração com temor. Nós temos que ser aqueles que têm esperança. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, porque o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, aquele que diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, aquele que faz do Altíssimo a sua morada, o texto diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. A fé em Deus nos leva a considerar esse cuidado especial e paternal de Deus. Alguém pergunta: pastor, mas é verdade que nenhum mal nos tocará? Nada.
posso ter essa garantia? Bem, primeiro viés pelo qual olhar é: se você faz do Altíssimo a sua habitação, você tem uma cobertura daquele que é e daquele que pode. Entretanto, a Escritura, ela balanceia, mostrando a nós aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Olha o que ensina o apóstolo Paulo. Ele nos diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha a visão do apóstolo Paulo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É essa vida terrena, é este corpo terreno. É o assunto que ele trata aqui. Inclusive ele vai tratar a partir desse capítulo 5, falando dessa casa terrestre. Então, ainda que esse nosso corpo ele se desgaste, como está se desgastando, ainda que ele será alcançado, atingido por qualquer coisa, o que acontece? O nosso homem interior se renova de dia em dia. E aqui vem uma explicação: como conciliar o Salmo 91 com 2 Coríntios capítulo 4, porque dizem duas coisas distintas. Lá há uma garantia: nenhum mal te sucederá. Aqui nós temos uma relativização, ainda que. Sim ou não? Para entender esses dois pontos, é preciso olhar para o modo como a Escritura traz a revelação de Deus para nós. O Antigo Testamento, como uma sombra, anunciava bênçãos eternas, e isso através de bênçãos temporais. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai verificar abundantemente bênçãos materiais de uma terra boa, de árvores que dão fruto, de mananciais que não secam, de rios, de tudo. Mas todas aquelas bênçãos, enquanto sombras, apontavam para as verdadeiras bênçãos, que são eternas. E aí o grande problema do homem é que ele não quer as bênçãos eternas, ele quer a bênção temporal. Para ele o que vale é aqui, é o espírito nietzschiano, espírito de Nietzsche, que diz: tire os seus olhos de Deus e coloque-os na terra. Esse é o espírito de Nietzsche. Nietzsche fala: você não pode ficar invocando alguém que você nem sabe, para disso, começa a viver aqui na terra. E ele vai dizer: e para você viver bem na terra, você vai ter que ser um super-homem, você vai ter que ser mau, perverso, antiético, imoral. E aí ele vai avassalando todos os valores. Ele diz: se você for fraco com essa ideia de amor ao próximo, se você for fraco com essa ideia de fraternidade, com essa ideia de ajudar o outro, você vai morrer. E aí, enquanto o Evangelho de Cristo está dizendo: você tem que renunciar a si mesmo para ser um novo homem, Nietzsche estaria dizendo: você tem que ser o melhor e o maior e o mais forte aqui para ser um super-homem. Aí você escolhe ser um super-homem ou ser um novo homem. E super-homem não é a palavra que eu estou usando para combinar, não, é o termo e é o raciocínio, o termo usado pelo próprio Nietzsche. Você tem que ser o super-homem. Você tem que ser um novo homem. Então veja que quando Paulo diz aqui, ele fala assim: olha, nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele nos convoca dizendo: olha, e se esse corpo perecer? E ele vai perecer. Vai, lógico que vai. Não pensa você que você não vai morrer. Você vai morrer de um jeito ou de outro. Talvez você morra em ditosa velhice, né? Bem velhinho, 90, 100 anos, 102 anos de idade, ali dorme e morre. Que morte bonita, maravilhosa. Ou talvez você morra de coronavírus, né? Estou assustando os irmãos, né? Calma, irmãos. Ou talvez você morra de lepra. Você pode morrer de dengue, de chikungunya. Você pode morrer atropelado, baleado, esfaqueado, estripado. Você pode morrer de susto, de medo, de angústia, de qualquer coisa. Mas o fato é que, tendo nós ciência que esse corpo nosso é passageiro,
Paulo diz assim: olha, o que vale é que o seu homem interior se renove de dia em dia. Queridos, em nome de Jesus, já estou acabando. Precisamos atentar para o nosso homem interior. E esse período que nós estamos vivendo, ele nos ajuda nisso. Quando você percebe a sua fragilidade, você logo descobre que existe algo maior pelo qual lutar. Você então precisa se voltar, falar assim: poxa, o meu homem interior, ele se renova. Ou seja, se você ama a Deus, se entrega a Deus, se dedica a Deus, se você ama a sua palavra, você vai sendo fortalecido mais e mais na sua alma. A vida de Cristo vai sendo engendrada no seu ser. Você vai sendo absorvido por Deus, de modo então que é o que diz o versículo seguinte, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda consideração. Já imaginaram isso? Olha, queridos, no dia que nós começarmos a andar diante de todas as tribulações, dizendo: porque, como diz o texto, esta leve e momentânea tribulação, você de casa pode falar, leve e momentânea. Diz para o seu irmão: é leve e é momentânea, mas o que nos espera é um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, essa é a percepção de que nós temos um Pai. Esse Pai cuida de nós, é aquele a quem nós invocamos como nosso socorro, é aquele de quem nós fazemos a nossa habitação, a nossa morada, o nosso refúgio, em quem nos escondemos, a quem nós invocamos, em quem nós confiamos, em quem nós aguardamos. Pastor, mas tem alguma coisa mais prática a ser feito? Tem. Falando desse cuidado paternal, ainda tem alguma coisa a ser feita. Como você pode proceder? Primeiro, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Há um conselho para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha que palavra maravilhosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se dialogar esse texto com Mateus capítulo 6, quando Jesus no Sermão da Montanha diz: não andeis ansiosos, nem pelo que haveis de comer, nem de vestir, nem pelo dia de amanhã. Ele diz: porque são os gentios que procuram estas coisas. Os gentios é que não têm esperança. Essa semana eu falava para uma pessoa que se dizia ateu. A pessoa se dizia ateia, né? Não confio, não creio, não sei, não é por aí. Eu falei assim: está certo, você está certo. Agora o meu conselho é o seguinte: olha, todo dia quando você acordar, abra a janela da sua casa, olha para aquele dia lindo, dá uma boa espreguiçada e declara assim: eu sou maior do que tudo. Eu falei: seja ousado, não basta dizer ateu, tem que ter fé na tua incredulidade. Se não há Deus, diga: eu sou o responsável pelo sangue que corre nas minhas veias, pelo ar que eu respiro, tudo depende de mim. Faça isso. Mas se você não é desse caminho, então começa a confiar. Deus é tudo, Ele é a própria vida, dele nós dependemos. Por isso, se nós entendemos que nele vivemos, nos movemos e existimos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ou seja, começa a dizer: Senhor, eu já fiz essa oração várias vezes. Esse vírus está aí, né, Senhor? E eu quero dizer para o Senhor que eu não posso me livrar dele.
Posso fazer minha parte, né? Mas eu não vejo. De repente ele vem a mim, eu nem sei. De repente já estou acometido. Senhor, eu não quero andar ansioso em relação a isso. Senhor, eu quero descansar no Senhor, confiar no Senhor, de maneira que a minha vida está em tuas mãos. Não tem mãos mais seguras do que as mãos de Deus. Ou seja, você deve confiar plenamente nele. Quando, inclusive, em certa ocasião, teve um irmão, salvo engano, foi o Atmani, ele disse, o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da fé é o fim da ansiedade. Ou seja, ansiedade e fé não se combinam. E quando então você deixa de andar ansioso, e o modo de você tratar com a sua ansiedade é tornando conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades, as suas fraquezas. Diga para Ele, Senhor, estou com medo do coronavírus. Senhor, estou com medo do corona. Diga para Ele. Fala, Senhor, ensina-me a perceber, faz-me perceber que o Senhor é maior do que o corona. Ou não é? Vai ver que ele não é. Vai ver que ele também está escondido do corona, com medo do corona. Não, queridos, Deus é maior do que todas as coisas. Quando você, por meio da oração, da súplica e de ações de graças, porque você ora e em seguida você então glorifica, exalta, obrigado Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Sabe o que acontece? Versículo 7, e a paz de Deus, não é o que o mundo precisa? Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só essa paz que excede todo entendimento pode nos guardar. Ou seja, o mundo está desesperado, está amedrontado por falta de paz. Alguém pergunta, mas como pode-se ter paz no mundo de tribulação? Ora, se você não tiver Deus no seu coração, na sua mente, então você tem mesmo de que desesperar. Mas você pode, sim, se voltar a Ele. Agora, toda essa mensagem, cuidado, ela nos ensina algo que nós devemos aprender. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, estou me encaminhando para as considerações finais. Capítulo 9 de Apocalipse é um capítulo que narra profeticamente e simbolicamente um momento em que o mundo estará no auge do seu sofrimento. Pense que no meio da grande tribulação, os rios tornaram suas águas amargas. Imagina quando faltar água potável. Eu me lembro, Gilvan, que nós estávamos na chácara agora, no último encontro. E aí, por uma questão de logística, o almoço saiu às prestações, né? Saiu uma parte, depois saiu a outra, depois saiu o outro. Não deu para sair tudo de uma vez. Então, alguns irmãos tinham que esperar. Então, num dado momento, quando se viu que a comida estava pouca e estava assim, tinha que estar enrapando, aí a gente começou a perceber, as pessoas ficaram um pouco desestruturadas, meio nervosas, né? Eu falei, gente, mas está vindo aqui, ó, 5 minutinhos vai estar cheio de novo a panela, tem muito arroz ali, vai vir e tal, mas logo a gente fica meio assim, desestruturados, por uma questão de logística. Aí na fila mesmo, eu falei assim, agora imagine quando eu falei assim, ó, não tem mais arroz para vender no mercado, porque também não tem nos campos para colher. Quando não tiver água para beber, porque não tem água na Caesb, nem na caixa d'água, nem no poço, nem no rio. Pensa no desespero, quando nos faltar o oxigênio que vem a nós por meio das plantas, e as plantas serão queimadas e destruídas, e aí vai nos faltar, porque vai prejudicar o processo de fotossíntese. Como é que vai ser? Olha o que diz a Escritura, capítulo 9, versículo 20 e 21.
Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, porque muitos foram mortos pelos flagelos. Então, os outros homens que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Ou seja, mesmo diante de tanto sofrimento, os homens não se arrependeram. Que ensinamento nós podemos tirar aqui? Se esse corona já está nos trazendo um pequeno sofrimento, ainda que seja quarentena ou algum prejuízo material, é melhor aprender. O Senhor nos convida ao arrependimento. Todos esses sofrimentos aqui, causados pelo próprio homem, eles são permitidos por Deus, para que os homens se entendam, se vejam e se reconheçam como pecadores e cheguem ao arrependimento. Mas diz o Apocalipse, mesmo assim, os homens não se arrependerão. Então, a lição é, que tal nós nos arrependermos diante do que nós estamos vivendo? Que tal orarmos assim, Senhor, poxa vida, eu nunca orei pelos irmãos da Itália. Quem aqui já orou pelos irmãos da Itália? Os irmãos da Itália. Ninguém orou? Ninguém? Da Itália, especificamente da Itália. Não é, as nações, não. Senhor, os irmãos da Itália. O Raimundo já orou pelos irmãos da Itália. Né? Quem é que já orou pelos irmãos da China? Do Paquistão? De Angola? Evidentemente, nós nunca oramos por todos esses países. Mas isso nos ensina a pensar, eu preciso orar pelos meus irmãos. Quantas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, deixamos de nos preocupar com a saúde dos irmãos. Agora nós nos preocupamos com a saúde dos irmãos, mas e fora da crise não nos preocupamos com a saúde dos irmãos? Ou seja, há muito do que nós nos arrependermos. Esse momento que nós vivemos nos ensina muita coisa. Bem, eu quero encerrar essa ministração apenas lembrando os irmãos do Salmo 127, versículo 1 e versículo 2, que diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E o ensinamento aqui é claro para quem quer ver. Quem guarda a sua casa, quem guarda a sua vida, quem guarda seus filhos, quem guarda seu esposo, quem guarda sua esposa, sua família, seus bens, seus negócios, é o Senhor. De nada vale você ter 1000 seguranças, usar máscara, luvas. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha a sentinela. A sentinela é o guarda, são todos os cuidados. Então não adianta você colocar máscara no rosto e nem luvas nas mãos, e encher sua casa de álcool em gel, tomar banho de álcool em gel, que se o Senhor não guardar, tudo isso é vão. É o primeiro ensinamento desse texto. Alguém diz, está vendo aí, ó? Pastor relativizando os cuidados que se deve ter diante da crise que estamos vivendo. Irresponsável. Vão dizer isso. Irresponsável. É porque você, meu irmão, que diz isso, está surdo, porque não escuta. Se a primeira parte do texto diz que se o Senhor não guardar, você pode ter todos os recursos que não resolve. Por outro diz, a sentinela vigia. Ou seja, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, então tem uma sentinela. A sentinela é a nossa parte. Então você usa a luva, você usa a máscara, você toma banho no álcool em gel, mas você não põe nisso a sua confiança. Se não põe nisso, por que você usa máscara, gel, meia, capacete, galocha? Por que você usa? É porque é a minha parte. Eu não quero ser um crente negligente. Eu quero ser um crente prudente. Mas a minha fé está posta no Senhor. Este é o equilíbrio, é isso que ensina a Escritura. Amém?